Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um Spotcast aqui na Inquieta e com mais um extraordinário convidado. Laureta, ele que jogou de rei ao peito, foi campeão europeu pelo Porto, passou ainda por outras equipas no Minho e com muitas histórias para contar, inclusive um livro que foi apresentado também recentemente. Muito boa noite, Laureta, bem-vindo aqui a este nosso espaço. É um prazer enorme estar aqui na tua companhia. Boa noite, o prazer é todo meu. Loreta, vamos começar pelo início, pelo jogador da bola, até porque naquele tempo era completamente diferente do jogador da bola de hoje. Muitas vezes eram vistos com outros olhos, mas eu diria que para ser jogador da bola tinha, tinha de ter dois sentidos. Ou ser gandulo ou muito persistente. No teu caso, muita persistência. Sim, muita persistência, muita resiliência e, acima de tudo, muito focado. Focado naquilo que querias ser. Sim, se não fosse, não conseguiria, porque não tínhamos os apoios que temos hoje. Era muito mais complicado, muito mais difícil. Éramos vistos, ou mal vistos na sociedade. Portanto, não conseguirias namorar com uma miúda normal, porque eras o gandulo, o jogador de futebol era gandulo. Não tinha, ao contrário do que é hoje, não é? Hoje, hoje até são os mamás e os papás que levam as meninas a ver se conseguem algum jogador de futebol, mas nessa altura não. Eu recordo-me que sofri bastante e algumas vezes pensei mesmo em deixar o futebol, porque haviam colegas meus de escola, de liceu, de ciclo, que os pais não deixavam andar comigo pelo facto de eu andar no futebol. Pois. Portanto, e o futebol era para gandulos. Não era fácil esse tempo. Não era fácil, muito difícil. E mesmo em casa também. Sim, mesmo em casa também, ainda por cima éramos 7 irmãos, uma família com algumas dificuldades financeiras, e a minha mãe trabalhava às 6 da manhã e, portanto, também tinha aquela ideia antiga de que o meu avô tinha sido jogador de futebol, não se ganhava grande coisa, foi nos anos 40. Exatamente. Portanto, o meu pai também foi jogador de futebol no Vitória, teve nas reservas, depois andou aí por vários clubes, mas também um bocado malandreco, e a minha mãe portanto, já estava precavida para isso, e não gostava, detestava, e muitas das vezes eu fiquei sem jantar porque chegava à tarde a casa, porque os treinos começavam tarde. Porque ias treinar, não é? Ia treinar, portanto, ao fim da tarde, e a minha mãe, forçosamente, às 7 da noite estava a comida na mesa, quem tivesse comia, quem não tivesse, não comia. E eu, entretanto, sofri um pouco com isso, não foi fácil, e, portanto, mesmo em termos do clube, não havia o que há hoje, não é? Não havia o que há hoje. Haviam pessoas que gostavam muito do clube e apoiavam e ajudavam o clube e tinham facilidade, e às vezes ajudavam esses jogadores que tinham mais dificuldade. Portanto, eu reconheço quem me faz bem, e, portanto, tenho como me relembrar do Sr. Augusto Barreira, que Deus o tenha, o Valdemar Custódio também, a mesmíssima coisa, o Sr. Pina Barreira, o Sr. Borges, o Sr. Guzmão, que faleceu há pouco, gente, uns seres humanos extraordinários, e o Vitória, se é o que é, deve muito a essa Deve-se gente. também a eles, sem Muito. dúvida. Ó, Loreta, sentes que faltava algum apoio por parte... Falaste agora desses brilhantes nomes no Vitória, mas sentes que faltava ali algum apoio no sentido mais psicológico, mais técnico, para mudar aquilo que era a opinião da sociedade, mudar essencialmente também daquilo que era a opinião do pai e da mãe, para deixar aquele miúdo poder sonhar em ser jogador de futebol? Sim, mas o contexto também Ou a tem... própria sociedade era tão A dura, sociedade, tão sim, difícil? a sociedade era muito dura. Estamos na fase do 25 de Abril, Exatamente. portanto, nessa viragem. Já Não começas é, a treinar em sim, em 75. 75, começa a jogar para o Vitória em 75 com 13 anos. E, portanto, era muito difícil. A educação que sabe antigamente não tem rigorosamente nada do que é agora, não é? Nada a ver. Portanto, era uma educação mais rigorosa, às vezes excessiva, mas pronto, mas era o que era.
Hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito mais soft. Tudo Tanto é muito que mais era, fácil. Loreta, tanto é que era aquele estigma muitas vezes da própria sociedade, principalmente numa cidade mais rural, mais de interior, como é Guimarães, no caso, de que cumpres a quarta classe que é para ir trabalhar. Sim, Era um sim, sim, bocadinho sim. assim. Sim, tenho alguns atletas que tiraram a quarta classe para poder jogar futebol, que tinham que ter a quarta classe, e portanto era o clube em si Quase que que ajudava, que era obrigava. quase que obrigava e ajudava a que tivesse o diploma da quarta classe, porque alguns eram muito cábulas e não conseguiam, e entretanto o clube ajudava nisso para que eles pudessem jogar futebol. E portanto aí a sociedade estava a ser hipócrita, porque o Vitória ajudava na parte social. Oh, Loreta, tantas vezes nós recordamos estes ex-jogadores, como hoje estamos aqui a fazer e como tenho feito também noutras rúbricas, jogadores que foram brilhantes ao serviço do Vitória e de outros clubes também, mas que não fazemos a mínima ideia daquilo que eles sofreram para hoje poderem ser ídolos de alguém. Aquilo que eles tiveram que passar para poderem jogar futebol. Portanto, isto também merece ser contado. Sim, não é, é isso que eu digo, não é fácil. E, normalmente as pessoas têm a ideia, toda a gente tem a ideia de que o ser jogador de futebol ganha muito dinheiro, Pois, carros, casas, mulheres, vida a boémia e tal, boémia, pois. mas não tem nada a ver com isso. Antigamente não era muito difícil mesmo ser jogador de futebol, porque havia o estigma do gandulo, não é? Eu tenho, Até porque hoje é tão fácil tenho várias para eles, histórias. porque têm carros e podem deslocar-se a muitos quilómetros, aviões, uma facilidade enorme. Antigamente eu diria que os jogadores dificilmente iam para muito longe, porque as horas que iam Sim, demorar a sim, lá sim. chegar. Não, eu posso contar-te que eu depois de assinar contrato profissional em que assino nos Júniores, assino por 7 contos e 500 na altura, que era mais de ajuda para a família, em que o Vitória nisso foi essas pessoas, esses nomes que eu te enumerei há um Exatamente. bocado, que pensaram nisso, e pensavam não só em mim, não foi só comigo, foi com vários atletas, portanto o Vitória já estava à frente em relação aos restantes. Eu depois disso faço o contrato profissional, que também não é grande coisa, mas era 12 contos e 500, 15 contos e 20. Foi 3 anos que eu assinei. Só que depois eu optei porque era muito difícil tu encaixar-te nos anos 70 no Vitória, porque havia os jogadores com outra qualidade e não só, e mais velhos, e nós Assim, tínhamos. logo dos júniores para os Sim, séniores era. não, era muito Eu complicado. diria que até a década de 2000 sempre foi muito Sim, foi muito difícil até difícil. entrar na equipa B, do sub-23 e Era por aí impossível, fora. não Era muito havia, difícil. porque havia aqueles jogadores na casa dos 30 que controlavam tudo e portanto nós tínhamos mesmo no balneário, não entrávamos, só depois dos mais velhos se equipar, tínhamos de tratá-los por você, tomar o banho a mesmíssima coisa, mas eu já era malandreco e não tinha receio Mas e era um rigor excessivo, não achas? era um rigor excessivo e depois tem a ver também com a mentalidade e com certo narcisismo de alguns atletas que poderiam pensar e deveriam ajudar. E portanto, hoje tu pensas nos no bom sentido, pensas noutros no mau sentido. Claro. Não é? Há uns que não há de esquecer nunca para a vida e outros que nem queres lembrar deles. Portanto, eu tenho, e posso contar essa situação do Abreu, que era o meu ídolo. Portanto, e como vocês sabem, o Abreu teve 12 anos no Vitória, Exatamente. foi capitão, foi meu colega, e quando ele viu o meu 18 anos a responder aos mais velhos e a não ter medo, não ter receio, ele dizia: pá, tu és maluco, pá, tu tens de respeitar. E eu não, eu respeito, Se mas me respeitarem. se me respeitarem, agora se não. E entretanto, por essa razão é que eu achei que não ia ter muitas possibilidades, como os restantes não a tiveram, que foi aquilo que disseste, que era muito complicado entrar e jogar, porque vinha Até porque se não sempre. fores bem acolhido, dificilmente vais conseguir jogar, porque Sim, eles e vinha vão muitas, pontear, não é? sabes, vinha nesses anos 70 vinha muita gente do Brasil Exatamente.
e portanto os jogadores vinham do Benfica, do Sporting para aqui, e portanto logicamente à partida tinhas mais dificuldade. E eu então pedi para ser dispensado esse ano e ou enquanto aquilo que estavas a falar do carro, eu recordo-me que Não era fácil. saía daqui de onde é aqui o centro comercial, aqui o Triângulo, Exatamente. que era a paragem dos autocarros, era o central de caminhonagem na altura, nos anos 70, e saía daqui às 7 da manhã e chegava a Mirandela às 3 da tarde, pelo Marão, com neve. Exatamente. Ia daqui a Amarante, de Amarante Vila Real depois arrancava como quem fosse para Bragança, e eu ia de Marmita, de Marmita a comer no autocarro, Dentro do autocarro. e saía do autocarro às 3 da tarde, que era o treino, entrava logo, porque era à porta, saía, entrava no campo, e ia logo para o treino, portanto sofri bastante, estive sozinho lá, tinha um quarto, depois só recebi 3 meses de ordenado, deixaram de pagar. A minha felicidade foi eu ter ido à seleção. Exatamente. E entretanto aí fazíamos as nossas maroscas, como os políticos fazem agora, e portanto eu dizia que vinha de Mirandela. Mirandela para E até Lisboa ainda eram uns quilómetros. de táxi, portanto era muito dinheiro. E então aí eu já conseguia ter dinheiro para me sustentar. Era uma forma, sustentar entre a aspas, do clube pagar, não era? Sim, era uma forma do clube pagar. E tínhamos outra dificuldade que era de inverno, os canos da água ficavam todos congelados e portanto nós no final do treino, sem receber, ainda tínhamos que andar a fazer fogueiras para aquecer os canos, para ter água para lavar, para nos lavar, para tomar banho, porque não era água quente, era água fria, mas pelo menos tínhamos água. Tínhamos água. Portanto, foi um ano muito difícil, mas foi um ano em que eu fui internacional, portanto, ainda hoje sou o único internacional de Mirandela, portanto, toda a gente ficou encantada o facto de eu Com a ter sido- chamada, com a claro. chamada à seleção e o ser internacional, portanto, sou internacional sub-23, sou internacional da equipa B, sou internacional, vou 2 anos seguidos ao torneio de Toulon e depois mais tarde sou internacional lá com o Brasil, mas aí já no Vitória. No Vitória. Orgulho-me de ser dos poucos jogadores de Guimarães, orgulho-me disso, de ser dos poucos jogadores de Guimarães que é internacional lá, pelo Vitória, não é pelos outros clubes, pelo Exatamente, Vitória. é isso mesmo. Até porque nós na década de 80 tivemos ali variedíssimos jogadores que foram convocados do Vitória à seleção. Agora há este pormenor, é de Guimarães. De Guimarães, pronto, é isso. Estou a dizer isto com Sem todas as dúvida. letras porque Extraordinário. sinto-me muito orgulhoso. Extraordinário. Ó Loreta, nessas viagens para Mirandela nunca te passou pela cabeça, epá, eu vou desistir disto. Sim, Não dá. passei muitas viagens, passei muitas noites a chorar, porque não era fácil, um miúdo de 18 anos, 17 para os 18 anos, portanto viver sozinho, ter 7 irmãos, já ter um filho, já tinha um filho nessa altura, chorava muito, muitas vezes pensei em desistir, eu vou-te contar uma história gira. Vocês recordam-se que ainda há, mas antigamente era a única revista que havia. E gostaria que o Adriano estivesse atento a isto que eu vou dizer agora. Abria a revista 11, que era a única revista de desporto Ok, francesa. Em Portugal não havia nenhuma revista de certo. desporto. Em Portugal não. Só havia o Jornal da Bola, que saía uma vez por semana, o Desportivo, havia o Desportivo, e nem havia jogo, nem nada, e havia o Record. E entretanto o 11 era de mês a mês. E entretanto era um jornal, era uma revista que eu adorava, a cores, e aparecia aqueles craques todos, não é? Exatamente, que A nível maravilha. mundial. E portanto, e no final do ano, em dezembro, saía sempre o calendário. E o calendário era, portanto, um jogador, era o Platini, eu recordo-me, o Rostov, o Rep, lembro-me bem desses craques da minha altura, e aparecia o mês. Não é? E eu, à noite, já arriscava o dia seguinte. Tinha no quarto a Certo. revista com o calendário, e à noite, quando eu me ia deitar,
já arriscava o dia seguinte, não era o dia 2, Era arriscava o dia próximo. seguinte, já o próximo. Portanto, já tu vês as Exatamente. dificuldades que tive, e portanto tivemos lá, o contrato era com alojamento e alimentação, e tivemos só um mês de alimentação, porque depois não pagaram Claro. ao restaurante, e ao seu restaurante pôr-nos na rua, e cada um que se faça. E portanto a minha sorte foi ter um encontro com o Sr. Pedroto, que é no verão quente de 80, em que há aquela convulsão no Porto, em que o Américo de Sá, que ganha as eleições, e o Pedroto, o Ministério Pedroto, queria que fosse o Pinto da Costa o chefe do departamento de futebol. Exatamente. E o Américo de Sá não queria. Entretanto, o Pedroto rescindiu o contrato, rescindiu toda a gente de contrato, todos os atletas. E desapareceu a equipa. A equipa desapareceu, depois foram buscando, e aí nessa altura que depois aparece, é obrigado a aparecer o João Pinto, o falecido Zé Beto, o Jaime Magalhães, uma série de atletas jovens que têm a oportunidade. E o Pedroto foi para perto de Mirandela, que era onde o Sr. Hernani, que era colega dele, eram amicíssimos, jogaram no Belenenses, jogaram na seleção e jogaram no Porto juntos, e ele, para fugir das confusões, foi para lá passar uma semana de férias, para estar longe dos jornalistas. E havia um jogo Mirandela-Chaves, que era uma rivalidade terrível. Exatamente. Estamos a falar na segunda divisão, que antigamente era Norte, Centro e Sul. E o Mirandela, pela primeira vez, estava na segunda divisão, o que não era fácil, e eu com 18 aninhos, não é, a jogar com aqueles matalões de 30 e muitos, que quem vinha para a segunda divisão normalmente eram aqueles jogadores que estavam a acabar a carreira na primeira divisão e vinham para baixo. E entretanto, no final desse jogo, nós ganhámos 1-0, fui eu que fiz o golo, e no final o meu presidente veio ter comigo e diz-me que o Sr. Pedroto queria falar comigo. E eu vou dizer uma coisa, eu percorri 10 metros, mas pensei que tinha percorrido, claro, 1000 km. Para chegar eu tremia como varas verdes, estava a tremer. Vocês estávamos a ferir lá para cima. Estava a tremer, e quando vejo aquela figura incontornável, um ser humano fabuloso e um técnico muito acima da média, muito à frente dos restantes, com o seu cigarrinho, com a sua boinazinha, aquela voz grossa, e a perguntar-me: miúdo, onde é que tu és? Eu disse-lhe que era de Guimarães, e ele: então o que é que ia fazer? E eu expliquei e disse: olha, ou por isto assim, e ele: dou-te valor, sim senhora. Eu queria jogar, não queria estar em Guimarães só para sem, jogar à quarta-feira e ver os outros a jogar ao domingo, não quero. À quarta-feira que era o torneio das reservas. Não, eu queria ser alguém, e sabia que tinha que dar um passo atrás para dar 2 à frente. Sofri muito, não te vou dizer que não sofri muito, pensei muitas vezes em desistir, mas interiormente aparecia sempre alguma coisa que me forçava, ajudava a que não vacilasse e que não parasse. Sem sombra de dúvida. E depois, o Vitória? Depois o Pedroto vem para o Vitória nessa mesma semana, assina para o Vitória, portanto depois percebi a conversa que ele tinha tido comigo. Ele entretanto diz-me que eu vou à seleção. Eu achei aquilo estranho, assim: mas tu não estás a treinar ninguém. E como é que eu vou à seleção? Como é que tu tens força para... O que é certo é que na terça-feira chegou o fax a Mirandela a dizer que eu ia à seleção, portanto aquilo foi uma festa. Andaram lá de carro e com os alto-falantes extraordinário. Que o Mirandela tinha um jogador que ia ser chamado à seleção, portanto estamos a falar em 1980, portanto já vai há muitos anos, e foi uma coisa giríssima. Eu era miúdo, fiquei encantado e comecei a pensar que valeu o esforço, tens de continuar cada vez mais, com a mesma humildade, com a mesma seriedade e acima de tudo a respeitar os demais. Foi sempre o meu grande slogan. Entretanto, nessa mesma semana dá-se esta convulsão em Guimarães, em que o Pedroto assina.
em que vem o Pedroto, o Dr. Jorge e o António Moraes, falecido António Moraes e o falecido Dr. Jorge, já agora. Exatamente, também. Em que o Pimenta faz aí uma equipa técnica trio fabulosa. fabuloso. E entretanto, obrigou o Pimenta Machado, disse, este jogador Você era tão miúdo, é de Guimarães, pá. Só que nessa altura não havia ainda a meio da época, não se podia E contratar. contratar, E portanto, só esperar no até ao final final da da época. época. E entretanto, tenho o Benfica, o Sporting, que queriam contratar, mas como eu tinha mais 2 anos para o Vitória, tinha que regressar. Portanto, eu regressei com o Sr. Pedroto e melhorei o meu contrato, e achei piada que o Sr. Pedroto dizia-me, pá, vais à sede, e o Pimenta Machado, vais à sede, e o Pedroto dizia, não assinas nada sem eu ver. Vai lá negociar com ele, e ele, miúdo de 18 anos, Claro, cheio de medo. Pimenta Machado, Então não. aquele buzeirão dele, então não assinas porquê? Ó rapaz. Não, Então. não, doutor, não, só com o Sr. Pedroto. Espetacular. Chegava, aumentava 10 contos, no dia seguinte aumentava mais 10 contos, mas tu é muito dinheiro, tu és da cidade. Não, mais uma razão por ser da cidade, Claro. estou a elevar a cidade e o nome da cidade. E entretanto consegui um bom contrato e ainda por cima por objetivos, e recordo-me bem que o Sr. Pedroto muitas vezes faltavam 30 segundos para acabar o jogo e dizia, Loreta, rápido entra. E o Pimenta Machado estava no banco, não, vai entrar agora para quê? Vai acabar o jogo. E Para fazer mais um jogo. Mais um jogo Para os objetivos. para os objetivos. Que maravilha. Que era mais, portanto, era mais 20 contos por cada jogo. Mas isto é um treinador, estar a orientar a equipa, estar a orientar o jogo e ainda estar a pensar nisto, Já que tu pode vês. ajudar o jogador, é de uma coisa incrível. Não, uma coisa é de um ser humano e, portanto, é um treinador que está à frente e o trabalho dele está. Portanto, o Vitória deve muito a Pimenta Machado, mas Pimenta Machado, tento reconhecer isso, que cresceu muito com a chegada do Pedroto. O Pedroto é que lhe ensinou, porque o Pimenta Machado não, futebol, zero. Claro, Portanto, claro, sem sombra de O Pedroto dúvida. é que lhe dizia, dava-lhe as coordenadas todas, e o salto do Vitória é com Pimenta Machado e António Pedroto, e José Maria Pedroto. Exatamente, que maravilha. E depois como é que é jogar de rei ao peito, jogar no Vitória, vestir aquela camisola, a sua cidade, o seu clube, entrar naquele estádio, não só na Primeira Liga, mas também jogar as competições europeias, deve ser algo verdadeiramente extraordinário. Sim. Se é para um estrangeiro, ou melhor, se é para um jogador que não é natural de Guimarães e já é muito bom, ser de Guimarães, viver pertinho do estádio, deve ser uma sensação Não, única. primeiro é assim, é aquele sonho que tu Em pequenino, nunca pensas que o vais realizar. Tens sempre aquela esperança, ténue esperança, mas tens dificuldade porque és da cidade. E eu costumo dizer isso, há muita gente que não gosta, mas terei que pôr o dedo na ferida. Nós somos uma cidade que é boa madrasta e fraca mãe, não é? E falo isso por experiência própria, e vê-se nunca dizer rigorosamente mal a ninguém, mas sabia que quem chegava que era tratado de outra forma do que os de casa. Cá está. E por essa razão é que fui o revolucionário, não é? Que o Abreu me diz no livro, conta no livro. Exatamente. Que era mais velho que eu, o Abreu é mais velho que eu, 6 ou 7 anos, e ele diz isso, e dizia-me pessoalmente. Eu nunca tive receio, sempre impus a minha voz, e fui peço desculpa. Não faz mal, acontece. E eu puxei sempre os atletas da casa, depois aparece o Dimas, aparece o Soeiro, aparece o Sérgio, aparece o Costeado, que é mais velho que eu, mas tinha sido emprestado. Exatamente. Portanto, depois eu dou força a essa. É que estes jogadores possam ser vistos e possam representar o Vitória. Viram em mim, percebes? E portanto eu sou jovem, ainda bastante jovem, capitão do Vitória, e sempre tive o respeito dos mais velhos. Ainda hoje me orgulho disso.
Foste ali o porta-estandarte desta malta toda, Sim, que depois acabou sim, por, sim, sim. por entrar no Vitória e fazer história também. Sim, sim. Foi um revolucionário, sim. Como é que era jogar lá fora, nas competições europeias? Como é que era representar o Vitória? Primeiro, as deslocações não eram como hoje. Não eram em charters, Não, não, com, não, com, era, com era hotéis voos do melhor que normais, há. voos normais, e portanto, depois chegavas ao hotel, era descansar, treinar, almoçar e jogar, e vir outra vez no voo. Até a própria competição era completamente diferente. Eu diria que os anos 80, se fossem hoje, o Vitória podia ter ali mais 30 ou 40 participações, jogos internacionais, porque vocês qualificavam-se e Sim, era mata-mata, sim, imediatamente. era. Hoje a fase de grupos com Hoje é fácil. imensos jogos, Não, imensos hoje, jogos. hoje era muito mais fácil. Eu recordo-me. Um quarto lugar tantas vezes que não dava a Sim, competição sim, não europeia. dava. Eu recordo-me que fizemos isso várias vezes e não aconteceu por essa razão. Mas esse ano que fomos eliminados pelo Aston Villa, que tinha uma equipa, e acho que chegam às meias finais, em que ganhámos aqui 1-0, um penalti sobre mim, gol do Gregório Freixo, Exatamente. recordo-me bem. E lá não estávamos a contar que fôssemos, que houvesse aquela avalanche, mas nós trememos muito quando fomos treinar, e mesmo quando começou o jogo, ver aquele estádio todo envidraçado, ver as pessoas que aqui não havia nada, não é? Exatamente. Uma Era diferença. uma bancada, Uma nada, diferença não é? enorme. Já tinha camarotes, tudo fechado, Aqui tínhamos as pessoas, toda a gente a em comer. cima das árvores e Sim, das sim, gruas sim, a e ver das os jogos. gruas a ver os jogos. E a fazer piqueniques à volta do estádio. Exatamente. Lá não. Lá já se via as pessoas no seu camarote a jantar, como se estivesse num restaurante, e a ver o futebol. E aquilo nós ficamos todos espasmados e perdemos-nos um pouco nisso. Tentámos, mas era uma diferença abismal de valores entre os ingleses e o Vitória. Depois, E os portugueses. exatamente. Depois vais para o Porto, jogas com jogadores Sim. verdadeiramente extraordinários e Pois, consegues uma coisa que é importante de dizer é que eu fui para o Porto porque quase por obrigação. Quase por Ok. obrigação. O ano anterior estava para ir para o Benfica, tinha tudo acordado com o Benfica, e o Manuel José e o Pimenta Machado deram uma volta porque ainda era jovem, mais um ano, e eu pronto, fui na onda e fiquei, que era o Eriksen adorava-me, e mesmo aquela malta do Benfica, que eu tenho muito boa relação com o Humberto Coelho, o falecido Pietra, o falecido Chalana, Carlos Manuel, o Vento, também o falecido Vento, quando ia à seleção, aquilo na seleção Conviviam todos juntos. era Benfica de um lado, Sporting do outro, Porto do outro, era uma guerra terrível. Exatamente. E entretanto, E aparecias lá tu no meio. eu esperto, não é? Juntava-me ali, que eram os mais fortes, e colavam os mais fortes. Portanto, sempre ainda hoje tenho uma boa relação com essa gente toda, principalmente atualmente com o Humberto Coelho, que é desses todos. O Tony também é a mesmíssima coisa, portanto, são gente de uma educação, de um trato. E entretanto, no ano seguinte, há o interesse do Porto, que é o Arthur Jorge que vai para o Porto, e entretanto o Pimenta Machado diz ao Pinta Costa que eu vou Vais para o para lá. Porto, sou obrigado a ir para lá. Entretanto andava o Benfica, Sporting, que era o João Rocha, o Jorge, ai, já me estou a esquecer o nome do presidente do Benfica, o que tinha o hotel, E tu ali no meio. o Martins, era. E eu no meio, entretanto sou fechado, estou a negociar com o Sporting no Hotel Fundador, mas venho de um jogo, isto é camulesco, eu vou-te contar a história, é camulesca, então aí as pessoas vivas, não todas, mas a grande maioria estão vivas para confirmar E que isso. sabem. Disso. Nós vamos jogar, era o Gothals o treinador, vamos jogar ao Benfica, empatamos 0-0. E andava o Benfica em obras, lá do terceiro anel, e entretanto no final do jogo
o Bento e o Humberto Coelho dizem que vai estar o carro do Fernando Martins à minha espera à porta do balneário para me levar ao hotel para eu assinar pelo Benfica. E o Pimenta Machado disse que sim, senhora, mas não foi para Lisboa, não foi ao jogo, portanto não apareceu. Quem foi a pessoa que levou com isso tudo foi o António Mendes, mais conhecido como Mendes Passarinho, que Deus o tenha, um ser humano fabuloso. Eu recordo-me que estava com o Silvino no guarda-redes, estava com ele no quarto. Eu disse: mãozinhas, eu vou lá abaixo rápido, porque vai acontecer isto assim. Ele: cuidado, vai lá seres apanhado. Não, eu lá vim pelas escadas, descalço, e só vinha com os calções para não fazer barulho. E fui lá ter com eles: disse, pá, vais ter que assinar. Não, hoje não assino nada. Falem com o presidente, porque eu estava com tudo feito para o Benfica. No dia seguinte, ao dia do jogo, o António Mendes ali sempre em cima de mim. Entretanto, vem tirar o autocarro, ele obriga-me a entrar no autocarro, diz que tenho que vir para Guimarães, que não posso ficar em Lisboa, que o Dr. Pedro Machado não deixava. Quem vem ter comigo ao autocarro é Armando Biscoito e o Joaquim Oliveira, que na altura já tinham o livro de esportes, e ele era empresário. E eu disse, ele veio e uma coisa gira é que o Joaquim Oliveira vinha com um contrato que era do Boa Vista. Eu disse: olha lá, tu és maluco, tu achas que eu vou assinar? Primeiro, não vou assinar, não é? Temos de sentar para nos conversar, porque não tínhamos, o Gol Sport não tinha chegado a acordo ainda. Eu disse: tu achas que eu vou assinar? Disse: pá, Laureta, assina. E repara, eu não assinei. O António Mendes veio e começou a descer com o Joaquim Oliveira, quase que andavam à chapada. Eu entro no autocarro e vim para Guimarães. Chegamos aqui, esta parte do estádio, da parte de trás, que era onde era o balneário, às 5 da manhã. E veio atrás de nós um Peugeot 505, verde, que era do doutor, que era médico, foi médico de Porto durante muitos anos, e era muito amigo do Joaquim Oliveira e do António Oliveira. E veio a seguir o autocarro até aqui. Entretanto, como nós tínhamos os carros todos ali, exatamente, de noite, né, tudo de noite, cerrada, eu saio do autocarro e o António Mendes disse: vá, entra no carro e vai para casa. E eu pronto, entro no carro, claro, e saio aqui assim. Entretanto, vejo um carro a dar-me sinal de luzes para parar. E eu, sinal de luzes, encostei assim, eles passam ao meu lado, era o Joaquim Oliveira e o Armando Biscoito. Estive com eles até às 8 da manhã, aqui assim atrás do estádio, a conversarmos, eu cheio de sono, a família já preocupada. Claro, à só espera. que não havia telemóveis, não é? Não havia telemóveis, já preocupada. Entretanto, eu peço-lhes a eles para ir a casa tomar banho e tirar o fato de treino do Vitória. Claro. E marquei com eles lá em cima no Hotel Fundador. Entretanto, coisa boa, coisa má, nós vimos, porque não havia refeições, não sei se já há ou não há, mas lá no Hotel Fundador não tinham refeições, só tinham um pequeno almoço, e portanto vinhamos cá abaixo ao Jordão para almoçar ou jantar. E tivemos ali a negociar a manhã toda. E entretanto, houve uma altura que eu disse: pá, dei muita cabeça porque não dormi, vamos até lá fora apanhar ar. E viemos até à porta, cá fora, e passa o falecido João Coelho, que foi muitos anos diretor da formação, que ainda tem hoje, não ele, mas continua o Domingos Walter, que era irmão do Manuel Walter, que jogou no Vitória. Exatamente. Tem uma oficina de mecânica, e o João Coelho era sócio dele. E como era da formação, passou ali e viu-me, conheceu logo o Joaquim Oliveira, claro, não é? Claro. Conheceu o Joaquim Oliveira e chegou à oficina e ligou para o Pimenta Machado. Até porque tudo se sabia aqui na cidade. Sim. Ligou para o Pimenta Machado, nós entramos, eu não vi o João Coelho, nós entramos, sentámos outra vez ali a negociar, eu já a cabeça já estava... Eu já não pensava assim mais nada. Nada, não conseguia. Entretanto, a menina da recepção chama-me à recepção, que eu tenho uma chamada de casa muito urgente.
E eu fiquei preocupado, que eu tinha um filho que, de um ano e pouco, e fiquei mesmo, acreditei. Claro. Quando chego à recepção, pego no telefone e ouço aquela voz grossa Ó rapaz! Ó rapaz! Bem rapidamente para a minha casa. Só, doutor, mas como é que eu vou? Não interessa, vais dizer que o teu filho está doente E tens e que que sair tens rapidamente. rapidamente ir ao hospital, eles que esperem por ti aí e que tu depois mais tarde vais ter com ele. Vais ter com eles. E entretanto, quero que venhas, dou-te meia hora para estás aqui em Santo Trocato. Em Santo Trocato, na Exatamente, casa era a dele. casa dele. Eu lá cheguei e o Kim, tu vais-me enganar. Eu, não, Joguinho, não vou nada enganar-te. Opá, tenho o meu filho doente, se quiseres vir, mexe-me o vosso carro atrás de mim, pá. Eu tenho que ir rápido, E fiz-me pus-me muito nervoso e meti-me no carro e lá arranquei. Passar a trocar. Para Santo Trocato. Portanto, fiquei fechado 2 dias em casa do Pimenta Machado. E, entretanto, ele negociar com os 3, mas ele, como tinha prometido ao Pinto da Costa, Exatamente, ao Porto. ele foi comigo, ele e o António Mendes, e para que muita gente não se esqueça disso, orgulho-me daquilo que vou dizer, o Vitória ganhou comigo, vendeu-me ao Porto e ganhou comigo 12 mil contos. Atenção, 12 mil contos. Era muito dinheiro. Vem um Cascavel para o Vitória, em troca, o Zé Alberto Costa e o Cerqueira. Exatamente, dos jogadores do Porto. E eu vou para o Porto e o Vitória recebe 12 mil contos. Portanto, para que muita gente não pense que o jogador da bola só pensa em dinheiro e não sei o quê, não, eu sou vitoriano, sou de Guimarães, orgulho-me em ser de Guimarães, orgulho-me no meu percurso, o consegui, o que não foi fácil, não estou aqui a vangloriar-me de rigorosamente nada, mas num tempo difícil eu consegui. E portanto deixo isto em aberto, porque muita gente pensa, pois, a Vitoriano, mas aproveitou logo o Porto, foi não sei o quê. Logicamente que estamos à procura do melhor, mas o Vitória ganhou dinheiro comigo, e por essa razão é que o Pimenta Machado queria que eu fosse para o Porto por causa de que tinha mais dinheiro da proposta claro. que os restantes. Exatamente. É? Nós hoje, e hoje as pessoas gostam muito de falar do jogador e criticar o jogador e dizer que só pensa nisto, que só pensa naquilo, que só pensa nele, mas a verdade é que a carreira de um jogador é muito curta, a carreira de um jogador é curta e o jogador tem que olhar pela sua vida também. Não deixa de ser do Vitória, não deixa de ser do seu clube porque vai representar outro. É a vida dele, é a carreira dele, é o trabalho que ele escolheu. E aquele trabalho vai durar 15 anos, se tanto, muitas vezes. Portanto, e naqueles 15 anos eles têm que fazer o melhor que puderem para conseguirem ganhar o melhor que puderem também. Sim, as mentalidades agora já estão melhor um pouco. Mas acima de tudo, também há uma questão que é necessário nós falarmos. Que também dá um pouco... tu és da cidade... E, como já disse, é fraca mãe, boa madrasta, mas acima de tudo também há muita inveja de determinadas pessoas, que é o facto de tu teres chegado, percebes? Certo. E seres uma família humilde, e as pessoas têm sempre tendência a denegrir, percebes? A não valorizar. Certo. Nós não valorizamos quem é, percebes? Exatamente. Eu fico todo feliz porque vejo... alguns jogadores que nasceram aqui e chegaram lá acima. Chegarem lá acima. Não só no futebol como na política. Eu não me interessa se é do PC, do PS, da AD, não sei o quê. Certo. Eu adoro ver, quando vejo um colega meu na televisão, o Emílio Guerreiro e outros, que são pessoas que cresceram comigo, eu fico todo feliz. Vimaranenses conseguiram vencer. É isso que conseguiram. Isso é que é importante, percebes? Não, as pessoas gostam de ver as pessoas no lama, coitado, anda a pedir, coitado... precisa disto, coitado. Mas coitado o quê? Falta valorizarem mais aquilo que é nosso. Não, nós temos que valorizar, é o nosso grande defeito. Arranjamos sempre. Este é o melhor hoje, amanhã já não é. Pois. Percebes? Não pode ser assim. Nós temos de ter uma linha de conduta. Sem dúvida. Percebes? Sem dúvida. E cada vez mais estamos a perder esses valores. Estamos a perder, não há caráter. Não há verdade nas coisas, percebes?
Portanto, o Pimenta Machado, quando dizia que hoje é verdade, amanhã é mentira, as coisas estão sempre mesmo a jeito. E nós, na cidade, não valorizamos o que é nosso. Seja, é das grandes mágoas que eu tenho, de há muitos anos, esta parte, é isso mesmo. É não ver as pessoas a valorizarem, percebes? Valorizam quem é de fora, em vez de valorizarem quem é de dentro, o nosso produto, percebes? Sem dúvida. É das coisas que mais me custa, percebes? E então tentam sempre denegrir, percebes? Porque o Adriano era o melhor jogador, o Laurita teve sorte, o Adriano até jogava melhor do que ele. É sempre a sorte, não é? É sempre a sorte, não é? Percebes? Só que a sorte dá muito trabalho, muitas vezes. Dá muito trabalho, dá. E o futebol dá muito trabalho. Repara, pois dá. eu costumo dizer às pessoas, e estou num cargo no Vitória, em que tenho muitas obrigações em relação aos miúdos, à formação, e aconselhá-los e estar sempre perto, e às vezes ser o pai e a mãe, e digo-lhes isso mesmo, que têm de pensar sempre o melhor, e acima de tudo deixar o ruído. Exatamente. Deixar o ruído. Porque muitas vezes nós vamos atrás do ruído e o ruído só nos faz mal. Loreto, tu aproveitas a tua história de vida e o teu percurso enquanto profissional para incutir também algumas mentalidades diferentes a estes jovens que tu acolhes, porque tu acolhes praticamente todos os jovens da formação do Vitória. Ajuda muito tu pegares naquilo que é a tua história, a dificuldade de vida, teres que ir para Mirandela, teres que andar 6 horas de autocarro e mais, só para chegar a Mirandela. Hoje fazemos isto numa hora e meia. Pouca comida que tinhas porque não estavas à hora de jantar, porque ias treinar e já não tinhas, até chegares a levantar a orelhuda, até chegares a ser campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, esta lição, esta história de vida dentro daquilo que é o desporto, tentas incutir também nos jovens para que eles possam perceber de que tu fizeste um mau treino, estás com dificuldades, estás longe da família, é verdade, mas isto é o teu sonho. E se queres lutar pelo teu sonho, tens que lutar a sério, tens que o agarrar a sério, porque isto, se deixar no telemóvel ali no Instagram, dificilmente vai chegar lá. Sim, é complicado. Ainda há bocado estávamos a falar ali em off. É complicado. Poderia ter mais autonomia, mas tens um problema também grande. É que o facto de teres sido jogador de futebol, percebes? As pessoas têm um pouco de inveja da tua pessoa, do teu estatuto, não é? O estatuto que foste criando, percebes? E as pessoas, porque são isto ou aquilo, pensam que são mais do que tu. Mas tu tens a experiência do terreno, percebes? Exatamente. E fostes evoluindo, percebes? Eu adoro trabalhar com gente que venha aportar, porque se vem para ser Iceman e abanar com a cabeça, isso não vale a pena. Exatamente, eu quero alguém que me venha para ajudar a crescer, e com ideias, com inovações, e acho que deveríamos pensar seriamente. E a formação é muito sensível, e temos cada vez mais captar gente que tenha sensibilidade e que queira e goste de estar na formação. Não é que seja uma ponte para, percebes? E os miúdos levam no corpo por isso mesmo. Porque são fabricados para ganhar, e não pode ser assim. Tem que ser fabricados para crescer. Temos que dar o melhor aos miúdos, e deixar os miúdos, acima de tudo, desfrutarem. Sem dúvida. Desfrutarem do que é o futebol, do que era o futebol há uns anos atrás. Não quer dizer que não haja coisas boas, sim senhora, mas temos que voltar atrás e deixar que os jogadores desfrutem e drible, e perdeu a bola 2 ou 3, não interessa, mas e façam um cor atrás. Exatamente. É importantíssimo, é importantíssimo isso. Eu tenho um técnico, que não vou dizer o nome, que é da formação, que adora conversar comigo estas histórias antigas, e ele diz que as histórias que eu lhe conto são recentes, e que devíamos aportar isso, e neste momento fazer isso mesmo. Agora nós o pessoal quer com muita pressa, e não pode ser assim. Temos que dar tempo a que os miúdos cresçam, e acima de tudo com sustentabilidade,
Sustentabilidade. E mais do que isso, pensar no ser humano. Acima de tudo, pensar no homem, que é a escola, que é o mais Exatamente. importante. É isso mesmo. É os valores. Dar-lhes os valores primeiro. E depois dar-lhes os valores para então pensar no jogador de futebol a seguir. Porque se o jogador tiver esses valores, se conseguirmos passar esses valores para o atleta, O trabalho está bem feito. o trabalho está bem feito e então mais fácil, que é um bocado quando temos a história do André Amaro. Exatamente. Portanto, é a prova provada de que o trabalho foi bem feito, porque tinha todos os predicados para chegar onde chegou. Sem dúvida. Eu tive aqui o Alain Cocato, é do voleibol, mas ele Sim, disse uma coisa que foi muito curiosa. Loreta, ele Conheço disse, bem, exatamente, não, ele disse-me o seguinte, Filipe, na formação devia ser regra e devia estar instituído até uma determinada idade. Não vamos falar do sub-17, ok, mas antes disso, na formação, se tem 12 atletas, tem que jogar os 12. No jogo. Sim. Ou seja, porque nós estamos a roubar a felicidade das crianças. Porque queres ganhar, aquilo que estavas a falar do treinador, quer ganhar, e quer ganhar para o treinador chegar, Sim. não é para o miúdo chegar. É para o treinador chegar. Ou seja, estamos aqui a castrar homens, estamos a castrar meninas, de fazer aquilo que gostam, de fazer aquilo que mais amam, que é aquela modalidade, em prol daquilo que o treinador quer ganhar para chegar lá acima. Filipe, eu disse há bocado estávamos em off com duas pessoas, uma delas que eu adoro, e sou amigo da família de há muitos anos, e estamos a falar sobre isso, que é, tu quando vais contratar alguém para a formação, tens de ter consciência de que essa pessoa vai estar 5, 10 anos na formação. Não vai pensar no futebol profissional. Vai pensar na formação. E tu tens que dar tempo, espaço, para que essa pessoa faça uma equipa, crie uma equipa, não é? Exatamente. Durante esses anos todos. E então, damos tranquilidade e serenidade às pessoas para trabalhar. Percebes? Agora, se vais buscar um miúdo, agora está toda a gente, agora é tudo da universidade e não sei o quê, tirou o curso daqui, dali, não. E tens de ter sempre, na minha forma de ver, ter de ser gente do futebol nessas equipas técnicas. Gente que foi jogador de futebol. Porque há jogadores que podem não ter o dom da palavra, mas passaram por lá, sabem o que é que vão dizer ao miúdo, sabem dizer ao miúdo como é que se mete o pé, sabem dizer ao miúdo como é que se domina, como é que se põe no peito, como é que se cabeceia. Coisa que hoje em dia a grande maioria dos treinadores não sabem fazer. Exatamente. Porque nunca jogaram futebol. E portanto é importante teres na equipa técnica, sim senhora, alguém formado, sim senhora, mas esse alguém formado tem que pedir para que alguém que está no futebol há muitos anos o ajude, não é? E os atletas vão ver, não, ele está-me a ensinar, ele sabe como se faz, portanto eu tenho que fazer como ele faz. Agora, não é pôr um miúdo a treinar os sub-15, sub-16 ou sub-17 e ele já quer saltar, percebes? Pois portanto, é isso. Vais perder outra vez, não é? Exatamente. Vais cair outra vez abaixo da cama. Não, tens que contratar para 5, 10 anos e pensar na formação a 5, 10 anos. Então fazer o núcleo duro ali de treinadores, para todas exatamente, para todos os escalões, isso mesmo. É o ADN. Nós falamos muito, eu vejo o ADN, nas eleições, o ADN, mas é o que é, toda a gente fala é do ADN, não é? E vais ver uma equipa joga de uma forma, outra equipa joga de outra forma. Não, nós temos que voltar como antigamente. A Amorosa estava sempre cheia. O campo número 1, que era o único campo que havia, estava sempre cheio. Não é? E hoje em dia tu vais ver um jogo, o Benfica Vitória, o Sporting, o Vitória Sporting, e vês 30, 50 pessoas, 100 pessoas. Temos que voltar a trazer essa monta para o futebol de base, o futebol de formação, porque somos das equipas em Portugal que mais têm a ganhar com isto. E, portanto, o futebol hoje em dia, e como está, vamos passar tempos difíceis. Atenção, Filipe, vamos passar tempos difíceis. Também acredito. E o futebol como está, só com a formação, só formando para vender, não é para comprar, porque não tens dinheiro para comprar. O problema é que mesmo os clubes, os maiores clubes da Europa, e vi nesta semana uma entrevista do Pepe Guardiola a dizer que o nosso trabalho está a ser feito também na formação. Ou seja, até os grandes clubes, aqueles que normalmente compravam
muitos jogadores também já estão a querer formar. Ou seja, nós vamos atravessar essa crise que estás a falar, e bem, nós vamos atravessar um momento em que não vai haver muitos clubes a comprar. Vão haver clubes a comprar, mas não a quantidade que hoje se compra. Ou seja, nós no futuro, muitas das receitas nas vendas dos jogadores vamos perder. E, portanto, é preciso formar bem para formar grandes equipas sem se gastar dinheiro, e é preciso formar bem para que pelo menos um possa sair e possa ser bem vendido, porque não tenho dúvidas nenhumas relativamente àquilo que estavas a dizer, que vamos atravessar uma crise nesse sentido. Não, uma crise muito grande. Já estamos, está no começo, mas vai ser muito grande, muito grave, vai ser muito grave. As pessoas têm que pôr os pés bem assentos no chão e pensarem seriamente o que é um clube de futebol e como tem que ser gerido um clube de futebol. E, acima de tudo, apostar cada vez mais na formação, quer dos atletas, quer dos treinadores e das pessoas que envolvem o futebol. Loreta, nós falámos, nós aqui há uns anos atrás, e eu recordo-me em 2000, no Euro 2000, em que a Alemanha acaba por ser eliminada com 3 derrotas, e naquele dia eles disseram para eles mesmos, na Federação Alemã, temos que mudar isto, e temos que mudar o paradigma da formação. E a verdade é que 10 anos mais tarde são campeões do mundo. Isto leva a quê? Nós estamos, uma formação demora normalmente 10 anos. E nós temos que ter esta paciência de que, são 10 anos. Agora, aqueles que começarem agora, ou aqueles que já começaram, vão tirar frutos muito mais cedo do que aqueles que ainda não começaram. Certo. Não, mas o grande problema aqui é que tu tens que pôr o dedo na ferida e não ter medo. Exatamente. Não ter medo da resposta de quem está de fora. É isso mesmo. Não, é este o caminho. Vamos levar para lá daqui. Não interessa, é este o caminho. E nós vamos chegar lá. E vai dar frutos. Vai dar frutos, percebes? Porque só assim é que dá frutos. Entendes? As pessoas têm que entender. A melhor escola da vida não é a universidade, é o futebol. Tu, o futebol tens de tudo, apanhas de tudo. Paulada, apanhas coisas boas, de tudo. Apanhas choras, gente boa, ris. apanhas gente boa, gente fraca, e tu tens de saber Lidar gerir. com tudo. Percebes? E, portanto, tu vais crescer bastante. Entendes? Agora, as pessoas têm que meter na cabeça que eu não posso dizer-te vou dar um Ferrari ou um Porsche. Tenho que dizer-te vou dar um Fiat Uno ou um Renault Clio. Percebes? E, portanto, tu vais ter que viver com esse Renault Clio durante uns anos. Entendes? E nós não temos que ter medo de dizer aos sócios que vai ser assim. Porque só assim é que se consegue. Porque como está mundialmente, tu vês que as coisas não estão como estão. Vês o que estás a dizer, os clubes que são comprados, e as pessoas já começam a pensar, peraí, mas é só investir, peraí. Não vale a pena, peraí. Exatamente. É que um dia deste a laranja vai vir seca. Claro. Não é? Vamos tirar as laranjas da árvore, mas vão estar todas secas. E depois? Portanto, vamos pôr adubo, percebes? E sempre vai levar tempo, vamos criar anticorpos. Sim, senhora, mas a nossa meta é esta, percebes? Acima de tudo, tens de ter uma linha de conduta. Por muito que custe, por muito que seja anti, tens que ter a coragem de dizer aos sócios, é desta forma que vamos e é desta forma que vamos conseguir. Não tenho dúvidas nenhuma. Não pode haver desvios, percebes? O rio é a única coisa que consegue desviar-se. Mais ninguém. Percebes? Só o rio. Exatamente. Percebes? É e, portanto, isso as mesmo. pessoas têm que de uma vez por todas, acordar e olhos nos olhos, dizer aos sócios, dizer às pessoas que é assim. Por muito que custe, nós vamos lá chegar. É isso mesmo. Percebes? Porque vamos ter que fabricar para vender. Não tenho dúvidas nenhuma. Não temos hipótese de comprar. Loreta, e eu vou-te fazer um pedido, e eu vou-te pedir que voltes cá, porque esta conversa ficou a meio, uma conversa extraordinária, estamos aqui há 1 hora, por aí, Diogo, diz-me aí, 1 hora, vamos voltar aqui, porque tens tantas histórias para contar, tens ainda o livro para contar, tens o levantar daquela orelhuda, porque independentemente do clube, é a Liga dos Campeões, a Taça dos Campeões Europeus, e portanto vais voltar cá, para voltarmos a conversar sobre essas histórias.
Hoje foi extraordinário, foi uma lição, uma autêntica lição que nós tivemos hoje aqui sobre aquilo que é a formação, sobre aquilo que poderá ser o futuro, sobre as matérias daquilo que os clubes estão a adotar também agora para o futuro e, portanto, extraordinária conversa que tivemos hoje aqui e vamos marcar essa parte de hoje para contarmos essas histórias e esse livro também foi lançado recentemente. Ok, obrigado por tudo. Não, muito obrigado, Laureta. Já sabe, marcamos a parte 2 para mais algum tempo. Deixem-me também agradecer ao nosso parceiro de hoje, a Sprint Travel, uma agência de viagens e também rent-a-car em Guimarães. Está a pensar na sua viagem de sonho, já sabe onde a encontrar. Sprint Travel Guimarães. Marcamos então o encontro na próxima semana com mais um podcast e com mais um convidado, ficando a promessa que Laureta vai voltar aqui para muitas, mas muitas histórias e muitas lições de vida, como hoje aquelas que nos deu hoje também. Lições de vida, lições de moral e também lições de bom futebol. Um forte abraço a todos.